O que acontece quando a gente junta um grupo de pessoas, todas com os mesmos desafios de saúde mental, em uma única sala de terapia? Pois é, a resposta pode não ser bem o que se imagina. Hoje, vamos mergulhar em um experimento super ousado que praticamente virou de cabeça para baixo o que se pensava sobre terapia em grupo. A pergunta que guiou todo esse estudo é fundamental. Será que o ambiente social pode ser a peça-chave que transforma o tratamento de saúde mental? Só que, em vez de ficar só na teoria, uma equipe de pesquisadores resolveu testar essa ideia na prática, de um jeito bem real. E foi exatamente isso que eles fizeram lá na Cidade do México. Montaram 2 grupos de terapia para tratar o transtorno de personalidade borderline. A abordagem terapêutica era a mesma, mas a composição dos grupos... aí que estava o pulo do gato do experimento. Ok, mas por que focar especificamente nesse transtorno? Para a gente entender de verdade o impacto desse estudo, primeiro a gente precisa sacar a complexidade do desafio que estava na mesa. O transtorno de personalidade borderline, ou TPB, é uma condição super desafiadora. Pensa só o que é viver com uma sensação constante de instabilidade, onde os relacionamentos, as emoções e até a própria identidade parecem, sei lá, construídos em areia movediça. É por isso que achar um tratamento que funcione é tão importante e, ao mesmo tempo, tão difícil. O tratamento muitas vezes parece uma batalha, sabe? Os métodos tradicionais nem sempre dão conta do recado e muitos pacientes acabam desistindo no meio do caminho. Foi essa frustração toda que levou os pesquisadores a buscar novas saídas, como a terapia em grupo, que é o palco principal do nosso experimento. Agora sim, vamos para o coração do experimento. O palco está montado para a gente ver uma comparação direta, lado a lado, entre 2 mundos terapêuticos. E aqui está o cenário. De um lado da balança, o que eles chamaram de grupo todo TPB, só com pacientes diagnosticadas com o transtorno. Do outro, o grupo misto, que tinha metade das participantes com TPB e a outra metade com diagnósticos mais leves, como ansiedade ou depressão. A única coisa que mudava era a mistura de pessoas. A pergunta era simples: qual dos dois se sairia melhor? Então, o que aconteceu quando o grupo homogêneo, aquele só com pacientes de TPB, começou a terapia? Bom, para encurtar a história, foi um desastre, um colapso total. E esse colapso não veio do nada. Ele aconteceu em 3 atos. Primeiro, teve uma fase de idealização, de dependência, com uma esperança quase mágica na cura. Só que essa lua de mel não durou nada. Logo deu lugar a uma dinâmica de ataque e fuga, com a raiva sendo jogada nos terapeutas e umas nas outras. Por fim, o grupo se dissolveu em pura hostilidade, um ambiente tóxico onde era impossível confiar em alguém. E olha, não dá para amenizar. Os próprios pesquisadores foram categóricos, não deixaram dúvidas. Eles definiram o resultado como uma experiência fracassada do ponto de vista psicoterapêutico. Difícil ser mais direto que isso. E se as palavras não são suficientes, os números contam o resto da história. 58% de taxa de abandono. É isso mesmo. Mais da metade das participantes simplesmente não aguentou continuar. O ambiente era insustentável. Certo. Então, de um lado, a gente teve o caos. Mas e do outro lado do experimento? No grupo misto, a história foi completamente diferente. Ali, a dinâmica foi outra. As pacientes sem o diagnóstico que tinham uma base emocional mais estável acabaram criando naturalmente uma espécie de estrutura de contenção, uma rede de segurança emocional. E isso permitiu que as pacientes com TPB participassem sem sobrecarregar o grupo. O resultado? Empatia, camaradagem, coesão. O grupo ficou tão unido que, no final, era impossível dizer quem tinha qual diagnóstico. Incrível, né? Ah, mas espera aí. Esse grupo também teve uma taxa de abandono alta, de 50%? Sim, teve. Mas a diferença fundamental não está em quem saiu, mas em quem ficou. As que permaneceram não só sobreviveram, elas prosperaram juntas. Formaram um tipo de grupo de apoio que o outro grupo nunca, nem de longe, conseguiu ser. As histórias são fortes, né? Mas e os números? Será que os dados confirmam o que os pesquisadores viram acontecer ali, na prática? Vamos dar uma olhada. E os dados são bem claros. Vamos começar com a hostilidade. Olha só. No grupo só com TPB, a linha ficou praticamente parada. Agora olha para o grupo misto. Uma queda drástica. A estabilidade do ambiente teve um impacto direto, mensurável, nos sintomas. E o mesmo padrão se repete quando a gente olha para a ansiedade. No grupo misto, uma melhora super clara. No outro grupo, estagnação. Os números contam uma história bem consistente. O ambiente
fez toda a diferença. E essa tabela aqui, bom, ela fecha a conta. É inegável. Sintomas psiquiátricos, problemas de relacionamento, depressão, paranoia. Pode olhar. Em todas as áreas, o resultado é o mesmo. O grupo misto melhorou muito. O grupo só com TPB? Nenhuma melhora significativa. O contraste não podia ser maior. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição dessa análise, dessa comparação fascinante? A principal conclusão é bem direta. Quem está na sala importa muito. Parece que misturar diferentes perfis cria a estabilidade que a terapia precisa para funcionar. E que colocar só os casos mais graves juntos pode, na verdade, criar um ambiente que impede a cura. Mas a história fica ainda mais interessante. Uma análise feita depois revelou que talvez o problema não fosse o diagnóstico de TPB em si, mas os traços de personalidade por trás dele. No grupo que fracassou, predominavam traços narcisistas e antissociais. Já no grupo de sucesso, as pacientes com TPB tinham traços mais dependentes, o que talvez as deixassem mais abertas para se conectar. No fim das contas, tudo pode ter sido sobre a química certa. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a química de um grupo é tão poderosa a ponto de decidir o sucesso ou o fracasso de uma terapia, onde mais em nossas vidas a mistura certa de pessoas pode ser a chave que destrava todo o nosso potencial?